O mercado de agentes de IA é pelo menos 10 vezes maior que o mercado de SaaS. É isso mesmo que você ouviu, 10 vezes maior. Esta é uma estimativa conservadora de alguns especialistas. No entanto, eu acho que essa estimativa é muito conservadora. A realidade está para a faixa de 20 vezes maior. E esse mercado vai se concretizar em 5 a 10 anos, ou seja, é uma oportunidade gigantesca que passa de trilhões de dólares, que podemos aproveitar profissionalmente, podemos construir agentes de IA e participar dessa grande onda. Nesse vídeo eu vou mostrar que existem 3 grandes grupos de oportunidade para você aproveitar para construir o seu agente de IA ou seus agentes de IA, a depender do segmento que você trabalha. A primeira grande oportunidade está no mercado de ERPs. É para você, em cima desse mercado, você aproveitar e construir agentes de IA que estarão acoplados a esses sistemas. Esses RPs e CRMs já estão presentes conosco há décadas, alguns assim há 30 anos. E basicamente qual que é a função? Existe um operador humano que entra informações em formulários, você tem uma tela lá no desktop, onde ele entra informações no formulário e a partir desse formulário o sistema entra informações do banco de dados. Isso existe para você ter um banco de dados com informações estruturadas. Porque é informação que tem campo, que tem tipo, são informações organizadas. É para isso que existem os RPs e boa parte dos CRMs, tá? Informação estruturada. Então, esses sistemas se consolidaram nos últimos 30 anos. Mas você pode se perguntar, por que agentes de IA têm a ver com RP-CRM? Porque estes sistemas, eles requerem sempre um operador humano, né? Você tem um operador humano que é necessário por trabalhar o dia inteiro na frente da tela desses softwares, ou pelo menos uma parcela de 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia na frente desses sistemas. Então, esses sistemas requerem o humano. E isso requer muito tempo de trabalho humano. O que você pode fazer é construir, então, agentes de IA que substituem esse papel humano na entrada de informações no sistema para que o sistema seja preenchido e informação estruturada entre, né? Então, você pode substituir parcialmente ou integralmente o papel humano. Existem muitas profissões que gastam muitas horas entrando informação em telinha de sistema. Médicos, enfermeiros, advogados, corretores de seguro, gerentes de banco. Você tem uma série de profissões que gastam muito tempo entrando informação em tela de sistema. Então, existe muita oportunidade por você construir um agente de IA que coloque essas informações de maneira estruturada. Você fala, mas como que isso vai ocorrer? Eu vou te dar um exemplo. Um médico que tem que colocar informações de prontuário, que tem que colocar um resumo da consulta em um formulário do sistema de atendimento ao paciente. Ele gasta, às vezes, horas do dia fazendo isso. Se estima que nos Estados Unidos um médico gasta 2 horas por dia preenchendo formulários. É muito tempo. Então, imagina que você tenha um agente de IA que ouça a consulta do médico e a partir da informação extraída do áudio dessa consulta, esta IA entre as informações de maneira automática para o médico no sistema do paciente, no sistema de prontuário. Então, isso aumenta muito a produtividade do médico, mas isso vale para corretor de seguro, para corretor de imóvel, para agente de banco, enfim. Você pode construir agentes para entrada de informação estruturada. Informação estruturada. Esta é a grande oportunidade nesse mercado. Esta é a primeira grande oportunidade. Então, no segmento que você trabalha, seja como empresário ou como profissional, veja quais profissionais da sua empresa gastam muito tempo do dia entrando informação em telinha de RP ou CRM, ponto de venda, seja o que for o tipo de sistema. Você pode pensar, como eu construo um agente que substitua esse trabalho tedioso que ninguém gosta de fazer? Esses agentes podem aumentar e muito a produtividade. Aí você pergunta, mas por que a oportunidade é tão grande nesse mercado? Por uma razão muito simples. O que se gasta com pessoas entrando esse formulário é 10 vezes maior, pelo menos. Mas o número real vai de 15, 5 vezes. 10 vezes é uma estimativa conservadora, ou seja, as empresas gastam muito mais com pessoas operando esses sistemas do que elas gastam com os sistemas. Então, quando você coloca uma IA que reduz o tempo gasto de uma pessoa em 10%, na prática, você está gerando um valor para a empresa que é o tanto que ela gasta de software. Ou seja, é um valor gigantesco. Imagina se você diminuir esse tempo em 20, 30%, é um valor gerado muito maior do que ela gasta com o software em si. Então, assim, o efeito da produtividade de um agente de IA que entra em informação estruturada
é muito grande, tá? Por quê? Porque um humano custa muito mais que um software. Essa é a primeira oportunidade. A segunda oportunidade são nos sistemas de Business Intelligence em geral. Esses sistemas, como que eles funcionam? São bases de dados estruturadas, que pegam a base de dados original lá, você estrutura a informação e que a partir dessa informação você constrói relatórios ou dashboards. E uma vez que existam esses relatórios e dashboards, tem um humano para analisar. Na prática, não existe só um humano aqui operando, você tem dois humanos, tá? Você tem dois humanos. Você tem um humano operando para construir aqui o relatório e você tem um humano usando o relatório. Então, você tem muita gente hoje gasta tempo fazendo relatórios, às vezes em planilha, Excel, sistemas de Business Intelligence, Analytics, gasta muito tempo construindo esse relatório para o chefe, para apresentação, etc., para fazer, e um monte de gente olhando esses relatórios fazendo análise. Aqui estão os humanos construtores de relatório e aqui são os humanos os usuários dos relatórios que gastam tempo fazendo análise. Nos dois casos, é muito tempo gasto. E aqui também entra o papel da IA, porque você pode criar agentes que façam esse trabalho. Então, o que o agente pode fazer? O agente pode pegar e usar a base de dados, fazer análise e entregar uma análise com um diagnóstico direto para o humano. Por exemplo, imagina que este humano aqui, inicialmente, ele gastava tempo construindo o relatório de vendas ou mantendo o relatório de vendas. E este daqui gastava tempo analisando o relatório de vendas. Você pode então construir um agente de IA, esse agente aqui, que analisa a base de dados, por exemplo, uma vez por semana, uma vez por dia, constrói a análise, faz o estudo e passa o diagnóstico só do que precisa ser olhado pelo humano e atuado. Ou seja, nem precisa gastar muito tempo com a análise, porque já vem mastigado o diagnóstico. Então você praticamente pode eliminar todo o trabalho que é feito por este construtor de relatório e reduzir aqui a carga de trabalho em 80% aqui desse humano que gasta tempo fazendo análise. Ou seja, em Business Intelligence e Analytics, você tem a segunda grande oportunidade no mercado, que é uma oportunidade gigantesca para você construir agentes de inteligência artificial que geram muito valor. E aqui vale o mesmo raciocínio que fizemos no primeiro grande grupo de oportunidade, que é se gasta muito mais aqui do que nos softwares de Business Intelligence e Analytics, que ficaram cada vez mais baratos ao longo do tempo. Portanto, este agente de IA, se você construí-lo, ele vai gerar muito valor quando reduzir o gasto da empresa aqui com pessoas que gastam tempo executando essas tarefas. Tá? Então, é uma oportunidade gigante para construir agentes de inteligência artificial que executam tarefas de construção de análise de dados para a tomada de decisão das empresas, que é basicamente a função de Business Intelligence e Analytics. Tá? A terceira grande oportunidade, ela ocorre nos sistemas que eu vou chamar aqui de colaboração. Então, você tem aqui os sistemas de atendimento aos clientes, onde você tem serviços de atendimento, serviços de ticket, sistemas de colaboração entre os funcionários, então onde você atende cliente via e-mail, via WhatsApp, via canal de voz, a mesma coisa, colaboração entre os funcionários, né? Hoje em dia nós temos vários softwares muito famosos, tipo o Slack, o Notion, que faz tipo de informação. Esse tipo de sistema gera muita informação não estruturada. O que é uma informação não estruturada? É aquela informação que não está em tabela, né? São informações que não estão em formato de campos bem organizadinhos, tipo nome, os componentes do endereço, a data de nascimento e coisa do tipo. São informações não estruturadas, são voz, pode ser vídeo também, em alguns casos, pode ser texto. E dentro de texto, você pode considerar os documentos em geral, que pode ter até imagem, não só texto. Então, você tem todos esses documentos não estruturados que faz parte desse processo. Essas informações não estruturadas estão lá dormindo na base e pouco se pode fazer com ela. Tá? Então, hoje, quando o humano trabalha nestes softwares de colaboração, né, tem muita gente trabalhando o dia inteiro nesses softwares de colaboração, que faz parte do dia a dia dessas pessoas, você pode perguntar, puxa, ela gera um monte de informação não estruturada. Como que eu posso construir uma IA que vai lá na base de dados não estruturada, pegar essas informações e entregar inteligência e informação para o humano?
Ou seja, por exemplo, ela pode pegar informação sobre o sentimento do cliente, pode ler, por exemplo, todas as conversas do cliente e entender se o cliente está satisfeito ou não está satisfeito. Entregar, por exemplo, para um agente de qualidade. Ou seja, você consegue extrair inteligência e análise de informação não estruturada. Isso não era possível antes da IA generativa. É possível agora com agentes de IA. Então, esta é uma das grandes oportunidades, então, que é análise, né? Análise de dados não estruturados. Estruturados. Quando você tem análise de dados não estruturados, você pode extrair informação dessas informações não estruturadas, voz, vídeo, texto e documentos, e extrai essa informação e entrega para o humano tomar decisão, você está gerando valor. Isso tem um potencial gigantesco. Isso não era possível de extrair essa informação há 2 anos atrás sem muito trabalho humano. Agora é possível com agentes de IA. A outra funcionalidade muito importante nesse grupo é atendimento. A função de atendimento, que basicamente é uma conversa, por exemplo, um atendimento ao cliente via WhatsApp ou um atendimento ao funcionário pelo WhatsApp, né? Pode ser um cliente interno como funcionário, pode ser um cliente externo, pode ser um fornecedor, enfim, quando eu falo clientes eu falo de maneira bem abrangente. Quando você atende essas pessoas por canais como e-mail, WhatsApp e outros, existe uma grande oportunidade para você criar um agente que faça esse atendimento, pelo menos faça parcela desse atendimento, né? Então a gente pode ter um agente, ele executa esse atendimento, essa conversa. Então esse que é o grande chance. Esse agente vai executar o atendimento à conversa em lugar aqui do humano. Esta oportunidade talvez seja a maior de todas, né? Porque tem empresas, segmentos onde a grande maioria das pessoas trabalha no atendimento ao cliente. Por exemplo, em bancos, a 70% das pessoas trabalham atendendo ao cliente, direta ou indiretamente. Então, existe muita oportunidade para construir agentes de IA que executem parcela desse trabalho. Eu estou citando o exemplo de bancos, mas existem muitos outros segmentos parecidos, né? Então, neste grande grupo de softwares de colaboração, onde são softwares onde você interage com o humano, seja cliente, fornecedor, um cliente interno, de maneira não estruturada, geralmente via texto, via mensagem, você tem oportunidade, então, 2 grandes oportunidades, 2 tipos de agente, que é o agente que faz análise de dados não estruturados e o agente que pode automatizar um atendimento, uma conversa. Então, esta é a terceira grande oportunidade. E ela, assim como as outras, ela é também pelo menos 10 vezes maior do que o que as empresas gastam aqui. Então, o valor gerado é muito grande. Isso significa o seguinte, em cada um desses 3 grupos de oportunidade, o que você pode gerar de valor quando você cria um agente de IA é muito maior do que a empresa gasta com software. Isso mostra que é possível cobrar um preço significativo por esses agentes de IA e a empresa ainda vai ter um resultado muito bom, muito significativo, porque o valor gerado é muito grande. Escolha por onde você vai começar a construir o seu agente desses 3 grandes grupos de oportunidade. Não perca tempo.